Henrique Meirelles indica Ilan Goldfein para presidir o Banco Central. Ele já foi diretor do banco no governo Fernando Henrique. Temer se reúne com deputados e enfrenta divisão na base aliada para a escolha do líder do governo na Câmara. Ministro Marco Aurélio libera para o plenário do Supremo Tribunal Federal julgar o impeachment contra Temer. Manifestantes pró-Dilma voltam a fechar a Avenida Paulista. Segurança do STF descobre equipamento de escuta no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. PT é condenado a pagar R$3,5 milhões por envolvimento em corrupção na Prefeitura de Santo André, na gestão de Celso Daniel. A Prefeitura de São Paulo decidiu testar o uso de táxis para transportar funcionários. Se der certo, a atual frota de carros alugados vai acabar. O projeto piloto deve durar 3 meses. No início, a medida só vai valer na Secretaria de Finanças. No lugar dos 10 carros alugados em tempo integral, os funcionários que fazem serviços externos vão usar táxi para trabalhar. A preferência é para o táxi preto, que é mais caro. Porém, um acordo com os aplicativos vai garantir o mesmo preço do táxi comum. A experiência vai durar 3 meses e, se der certo, pode ser estendida a todos os órgãos da administração municipal. A prefeitura acredita que vai ficar mais barato. A expectativa é economizar metade do dinheiro que hoje é gasto para alugar os carros. São R$50 mil por mês no caso da Secretaria de Finanças, que estima que a quantidade de corridas deve ser suficiente para ocupar 100 taxistas por mês. A categoria do táxi preto foi criada no ano passado para enfrentar a concorrência do Uber Black. Até agora, 1.200 alvarás foram vendidos. Vladimir, licenciado há 2 meses, reclama que esse agrado da prefeitura não compensa a concorrência com os aplicativos como Uber, agora legalizados. Ele estima que perde 30% do faturamento para o concorrente e diz que tem de rodar muito para conseguir pagar os financiamentos do carro e da licença do táxi, que custou R$60 mil. Eu tenho um custo mais ou menos em média de quase R$5 mil para manter o carro, com gasolina e prestação, empréstimo que a gente teve que fazer. Se eu soubesse que a Uber ia ser legalizada, talvez eu não teria pego o táxi. Poderia ter comprado um carro e ido para Uber. Motoristas do táxi preto estavam entre os manifestantes que travaram o trânsito na semana passada, depois que o prefeito, por decreto, regulamentou os serviços como Uber. As empresas de aplicativo agora serão taxadas em 10 centavos por quilômetro rodado. Os taxistas se queixam de pagar taxas mais elevadas. Num aceno à categoria, a prefeitura decidiu liberar em qualquer horário os corredores de ônibus e as faixas exclusivas. Nas faixas, os táxis já podem circular, inclusive sem passageiro. E São Paulo amanheceu contabilizando os estragos provocados pelo temporal de ontem. 2 pessoas morreram, uma na capital e outra na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que, diferentemente do que foi dito ontem, uma criança que foi atingida pela queda de uma árvore na região central não morreu. Ela está internada em estado grave, passou por 2 cirurgias e respira por aparelhos. Hoje o dia foi de muito trabalho para colocar a cidade em ordem. Equipes do serviço funerário e da limpeza pública retiravam o entulho da rua. Ontem, por causa da forte chuva, parte do muro do cemitério do Araçá, no Pacaembu, caiu. Gavetas com ossos ficaram expostas. Próximo ao viaduto Guadalajara, na Zona Leste, equipes da Eletropaulo trocavam os postes desta rua, que foram atingidos por um muro que desabou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 177 árvores caíram na Grande São Paulo, 148 só aqui na capital paulista. Aqui no Lago da Concórdia, no Brás, na região central, uma pessoa morreu, atingida por uma delas. A situação só não foi pior porque parte do comércio já tinha sido fechado. O movimento aqui é intenso durante todo o dia. Muito triste. Nossa, a gente não esperava por isso, né? Todo mundo ficou apavorado. E jamais a gente podia imaginar que essa árvore fosse cair. A árvore de 15 metros já foi removida e as barracas retiradas do local. Uma menina de 2 anos, que também foi atingida pela árvore, continua internada na Santa Casa. Além dela, outras 5 pessoas ficaram feridas.
A chuva forte começou no fim da tarde de ontem e os ventos chegaram a 60 km por hora. Houve também queda de granizo na região central. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o fenômeno que provavelmente provocou os estragos é conhecido como microexplosão. Após a formação de nuvens, o ar frio é empurrado com grande velocidade de cima para baixo e pode provocar ventos de mais de 100 km por hora. Vários bairros ficaram sem energia elétrica. Em Suzano, na Grande São Paulo, um homem também morreu após o carro dele ser atingido por uma árvore. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 veículos foram destruídos pelas quedas. E depois das chuvas da madrugada, o dia amanheceu com clima de outono. O sol reapareceu durante a tarde, as temperaturas ficaram amenas, com máxima de 24 graus. Bom, mas como é comum nesta época do ano, já está esfriando. Agora, por exemplo, a temperatura está por volta dos 17 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. O destaque para amanhã é o frio que tem feito no sul do país. É que a massa de ar polar ganha ainda mais força nessa terça-feira e fica concentrada no centro-sul do Brasil. E há risco, inclusive, de geada nessa área que pega desde a fronteira oeste gaúcha até o sul do Paraná, pegando todo o interior da região. E com o ciclone extratropical e a frente fria que agora está na altura do Espírito Santo, o mar de toda a costa do sul e do sudeste tem previsão de ficar agitado, com risco de ressaca em algumas praias. O tempo só fica firme, ensolarado e quente nessa outra área em amarelo, que vai desde o sul do Pará, pegando todo o interior do Nordeste e também a costa leste. Nas outras áreas do país, o dia será de sol e chuvas pontuais. Mínima ao amanhecer de 8 graus em Porto Alegre, 9 em Curitiba e 17 no Rio de Janeiro. Durante a tarde faz só 17 graus em Floripa, mas em Palmas, olha, calorão na casa dos 37 graus. Aqui em São Paulo teremos garoa pela manhã só no litoral. No resto do estado, tempo firme, mas com muita variação de nuvens e temperaturas em declínio por causa da entrada do ar polar. Em Marília, mínima de 13 e máxima de 23 graus. E em Bauru, temperaturas entre 14 e 24 graus amanhã. Aqui na capital, o tempo só deve ter mudanças a partir de quinta-feira. Amanhã por aqui, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Na quinta, os meteorologistas preveem mais frio, com máxima só de 19 graus e tempo fechado. Na sexta-feira, o sol reaparece, apesar da previsão de chuva, e a máxima não passa dos 23 graus. Mágino Alves Barbosa Filho assumiu hoje como novo secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele era adjunto de Alexandre de Moraes, que foi para o Ministério da Justiça. Mágino prometeu dar continuidade à gestão anterior e fazer parcerias com a Polícia Federal. Ele tomou posse nesta terça-feira aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde afirmou que pretende ampliar as parcerias da pasta. O procurador de Justiça Mágino Alves Barbosa Filho se formou em Direito pela PUC de São Paulo. Ele ingressou no Ministério Público Estadual em 1984 e desde janeiro de 2015 era secretário adjunto de Segurança Pública. Vai ser a primeira vez que teremos uma sintonia muito grande entre os órgãos de segurança do Estado e os órgãos de segurança da União. A gente tem absoluta convicção que o ministro Alexandre de Moraes, grande conhecedor que ele é da segurança pública no nosso estado, ele vai ter essa compreensão, a equipe dele terá essa compreensão e nós vamos conseguir estabelecer um relacionamento que efetivamente nunca chegou a existir entre o Ministério da Justiça e a Segurança Pública do Estado de São Paulo. Alexandre de Moraes participou da cerimônia. Ele falou pela primeira vez com a imprensa sobre o episódio de desentendimento interno do governo Temer. Ontem, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Moraes disse que o presidente não era legalmente obrigado a escolher o nome mais votado pelos integrantes do Ministério Público Federal para o cargo de Procurador-Geral da República. Alexandre disse que tudo não passou de um mal-entendido. Não houve nenhum mal-estar, houve uma interpretação errada dada na matéria, por quem escreveu a matéria, nenhum mal-estar. Como bem disse o presidente, quem escolhe é o presidente, ele tem essa discricionariedade, optou e vai optar
por escolher o primeiro, que é muito bom para o Ministério Público. Eu jamais havia conversado isso com o presidente, até porque é só daqui a 1 ano e meio, e que a forma constitucional era uma. Então, o presidente optou para garantir mais a liberdade, a independência do Ministério Público e manter a lista tríplice e nomear o primeiro. Isso é muito bom para o Ministério Público. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anuncia equipe econômica. Ilan Goldfein, economista-chefe e sócio do Banco Itaú, é o nome indicado para comandar o Banco Central. O nome de Ilan Goldfein ainda precisa ser aprovado no Senado. Caso isso aconteça, será a segunda passagem dele pelo Banco Central. Entre 2000 e 2003, nos governos Fernando Henrique e Lula, ele foi diretor de política econômica. Até a votação no Senado, Alexandre Tombini vai continuar na presidência do Banco Central. O Ilan, na posição de presidente do Banco Central, vai exatamente coordenar a execução da política monetária e cambial no Brasil. Meirelles reafirmou que o presidente do Banco Central deixará de ter status de ministro, condição que começou com ele no governo Lula. Mas acrescentou que o governo vai enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para que o presidente do Banco Central e toda a diretoria tenham foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Nessa PEC será também proposta que seja colocado na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Isto é muito importante porque isto mantém aquilo que prevaleceu do ponto de vista prático. Isto é, autonomia de decisão. Mansueto de Almeida Júnior, um dos coordenadores da área econômica na campanha de Aécio Neves em 2014, será secretário de acompanhamento econômico. Carlos Hamilton vai chefiar a Secretaria de Política Econômica e Marcelo Caetano vai assumir a Secretaria da Previdência. Depois do anúncio da nova equipe econômica, o dólar recuou e fechou o dia em baixa, cotado a R$ 3,49. A Bovespa fechou o dia em queda de 1,86%, puxada pelos resultados negativos das ações da Petrobras e de bancos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a composição da nova equipe econômica. Há uma novidade na equipe econômica do governo provisório de Michel Temer. Banco Central e Ministério da Fazenda vão passar a falar o mesmo idioma, algo que jamais aconteceu na gestão de Dilma Rousseff. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o economista escolhido por ele para presidir o Banco Central, Ilan Goldfein, vão remar na mesma direção. Isso parece pouca coisa, mas não é. Na gestão de Dilma, muitas vezes o Banco Central elevava os juros para desaquecer a economia e o Ministério da Fazenda subia os gastos públicos e estimulava o crédito para reaquecer a economia. Em meio a esta esquizofrenia, o governo nem conseguiu controlar a inflação, nem conseguiu controlar os seus gastos. Agora, se Henrique Meirelles conseguir impor a lógica da contenção de gastos, da austeridade fiscal, vai facilitar a vida do Banco Central, que pode baixar mais rapidamente os juros e a inflação, estimulando os investimentos. Para resumir, no governo Dilma Rousseff, Banco Central, Ministério da Fazenda e a própria Dilma faziam seus cálculos utilizando diferentes métodos e concluíam que para cada jeito de fazer havia pelo menos 50 desculpas para não fazer. Agora, espera-se que pelo menos os economistas do governo parem de discutir se a soma de 2 mais 2 dá mesmo 4. Boa noite. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento em plenário o mandado de segurança que pede a inclusão do presidente interino Michel Temer no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Caberá ao presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, definir a data do julgamento. Há cerca de um mês, Marco Aurélio concedeu liminar e determinou que a Câmara dos Deputados formasse comissão para analisar o pedido de impeachment contra Temer. Até agora, a maioria dos líderes não indicou os integrantes da comissão. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer contrário a liminar. Segundo ele, o advogado autor da ação pediu apenas a suspensão do processo contra Dilma para a inclusão de Temer. E Marco Aurélio concedeu mais do que foi pedido, um processo exclusivo contra Temer. Janot também observou que Temer assinou decretos de crédito suplementar antes da mudança da meta fiscal, diferente de Dilma, que manteve a prática mesmo depois do envio da alteração ao Congresso Nacional.
O Serviço de Inteligência do STF encontrou no gabinete do ministro Luiz Barroso uma escuta. O dispositivo estava na mesa do ministro, na caixa de ramal de telefone. O episódio aconteceu há algumas semanas durante uma varredura da equipe de segurança do tribunal. O grampo estava desativado, mas os técnicos do STF não souberam informar se o aparelho já havia sido acionado em algum momento. Ao jornal Folha de São Paulo, Barroso disse que o episódio preocupa a instituição, mas afirmou que está tranquilo. O presidente interino Michel Temer faz reunião com líderes dos partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. Estiveram presentes líderes de 17 partidos. Grande parte deles, do grupo chamado Centrão, defende a indicação do deputado André Moura, do PSC, como líder de governo. Mas ele não é unânime entre os parlamentares. As bancadas do PSDB, do DEM e do PPS preferem o deputado Rodrigo Maia, do DEM, para a função. O nome do deputado André Moura, do PSC, está sendo cogitado para ocupar a liderança do governo. Ele é um dos principais aliados do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, negou a indicação e afirmou que os líderes dos partidos vão tocar as pautas sem dificuldade. A liderança de governo é prerrogativa do presidente da República. Portanto, os líderes não indicaram o nome de quem quer que seja o presidente Michel. Depois da reunião, os líderes deram entrevista e elogiaram Temer por não fazer qualquer tentativa de interferência em assuntos da Câmara, principalmente sobre o presidente interino, o deputado Valdir Maranhão, do PP. Não existe nenhum tipo de acordo. O único acordo que nós temos é com o regimento da casa. Se amanhã o presidente em exercício da Câmara dos Deputados desejar ir presidir a sessão, ele vai presidir. Se ele não for, existe um segundo vice-presidente que fará esse papel. O presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Raimundo Lira, do PMDB, disse que vai apresentar na próxima terça-feira o cronograma com as próximas fases do processo. Hoje, ele e o relator Antônio Anastasia, do PSDB, se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que já assumiu a presidência do processo de impeachment. Raimundo Lira disse que não pretende encurtar nem alongar os trabalhos, especialmente para não coincidir com as eleições municipais em outubro. A conclusão do impeachment de Dilma Rousseff deve ocorrer em 180 dias. Acordos de leniência entre empresas investigadas na Operação Lava Jato e o governo federal vão ser suspensos. A ordem é do novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, a antiga Controladoria Geral da União, Fabiano Silveira. Essa medida provisória que criou as regras para esses acordos foi muito criticada por organismos de fiscalização e vence no final deste mês. Aliados do presidente interino Michel Temer defendem uma proposta que prevê a participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União para fechar os acordos. Segundo o ministro Fabiano Silveira, a negociação de novos acordos vai ficar suspensa até que existam novas regras. As mais recentes novidades de equipamentos para hospitais, clínicas médicas e laboratórios podem ser vistos numa feira aqui em São Paulo. A Hospitalar 2016 traz lançamentos de mais de 1.000 empresas, além de palestras e seminários sobre saúde. Tecnologia em prol da acessibilidade, que permite a um cadeirante novas interações com o mundo, como a sensação de tomar banho sozinho, utilizando uma banheira importada da Itália, ou ainda ter uma cadeira de rodas chilena, aparentemente comum, mas capaz de rodar em terrenos acidentados. Na praia pode disfrutarla normal, ingressando à orilla, ingressar ao água, a parte do água, mojar-se os pés e disfrutar da praia como uma pessoa normal. A 23ª edição da maior feira das Américas, dedicada ao setor hospitalar, traz lançamentos de mais de 1.000 empresas brasileiras e de outros 35 países. Além da exposição, palestras e fóruns sobre a saúde são oferecidos a visitantes e profissionais da área. Vem a França, os Estados Unidos, a Espanha, a Argentina e Portugal. Temos representantes que vão falar e nos mostrar alguns cases de como eles melhoraram a saúde nos países deles. Então isso vai servir um pouco de case para o Brasil, para a gente melhorar a nossa saúde, tanto no setor de saúde público, onde a gente realmente precisa melhorar.
A tecnologia ajuda inclusive quem tem medo de agulha. Por exemplo, se você é daquelas pessoas que entram em pânico só de imaginar a realização de um exame de sangue, este aparelho, agora produzido no Brasil, mapeia em tempo real todas as veias onde o procedimento pode ser feito. O scanner chega ao mercado ao custo de R$30 mil e o objetivo é utilizá-lo em clínicas e laboratórios de exames para evitar, inclusive, que o profissional da saúde erre o local a ser perfurado. Ele tem a função pediátrica, que ele diminui o spot de visualização, permitindo com que você enxergue com melhor clareza os vasos de bebês e crianças. Também existe o modo de profundidade dos vasos. Ele vai indicar a profundidade que esse vaso se encontra para que o profissional haja mais rapidamente na punção, evitando esse trauma de ficar procurando o vaso. Tem até mesa cirúrgica que fala com o médico. Mesa 0. A mesa fala até quando não entende o comando. A ideia é inglesa, mas o protótipo foi totalmente desenvolvido no Brasil. A expectativa é que o produto finalizado tenha a liberação da Anvisa para chegar ao mercado em no mínimo 6 meses. Ela tem o comando de voz, né, que é justamente para facilitar o movimento do médico e da equipe cirúrgica que está operando a mesa, para não desviar a atenção e concentrar o foco na cirurgia. A Feira Hospitalar 2016 vai até sexta-feira no Expo Center Norte. Outras informações podem ser obtidas no site do evento. O promotor Cássio Concerino denunciou o ex-diretor da Dessa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, que ocupou o cargo no governo José Serra do PSDB. Segundo a denúncia, nas desapropriações para as obras do trecho sul do Rodoanel, o ex-diretor incluiu pessoas próximas a ele que não moravam na área. Se a justiça aceitar essa denúncia, Paulo Vieira de Souza vira réu. A defesa informou que vai demonstrar a inocência dele e a improcedência da acusação. Presidente interino Michel Temer nomeia mais uma mulher. Flávia Piovesan vai comandar a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Especialista na área, Flávia Piovesan é professora da PUC de São Paulo, procuradora do Estado e conselheira do Instituto Vladimir Herzog. Ela chegou a ser cotada para uma vaga no Supremo Tribunal Federal em 2012. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos perdeu o status de ministério com Temer e agora está subordinada ao Ministério da Justiça. Flávia Piovesan é a terceira mulher indicada por Temer depois que se multiplicaram as críticas pela ausência feminina no governo. Ontem foram anunciadas a economista Maria Silvia Bastos Marques para a presidência do BNDES e a educadora Maria Inês Fini para presidir o INEP, órgão do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aos poucos, Temer vai terminando os seus remendos. Agora está na fase das mulheres. Foram 3 nomeações no intervalo de 2 dias. Como se vê, sinal de grande competência e agilidade. Antenado na repercussão de seus atos, até demais para quem diz que não vai ser candidato em 2018, Temer agora precisa preencher uma espécie de cota racial no governo. Numa dessas, Paulo Preto pode acabar no Itamaraty, onde tem bons amigos. Na Câmara dos Deputados, o CPI derruba a convocação do empresário André Gerdau, presidente do maior grupo siderúrgico do país. Ele foi indiciado ontem por corrupção na Operação Zelotes, que apura irregularidades no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A investigação envolve também Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. A convocação de André Gerdau na CPI do CARF foi proposta pelo deputado Ivan Valente, do PSOL. No entanto, a sessão foi esvaziada e não teve quórum para votar o requerimento. O deputado protestou. É tão difícil trazer empresário aqui, está se mostrando, né? Agora, é só votar um requerimento de inclusão na pauta, depois a gente vota o mérito. Para o deputado Heráclito Fortes, do PSB, André Gerdau só deve ir à CPI depois do delegado da Polícia Federal, responsável pelo indiciamento dele. Acho a aprovação nesse momento inoportuna. Em fevereiro, André Gerdau foi levado à força para prestar depoimento na Polícia Federal. Com faturamento anual de 40 bilhões de reais, o grupo Gerdau é suspeito de tentar sonegar R$1,5 bilhão de reais.
por meio do CARF, que julga recursos de empresas contra multas da Receita Federal. Além de André Gerdau, outras 18 pessoas foram indiciadas ontem. São conselheiros e ex-conselheiros do CARF, advogados e membros da diretoria da Gerdau. Nas eleições de 2014, o Grupo Gerdau foi um grande doador de campanha. Fez repasses de 27 milhões de reais a diversos partidos. A CPI do CARF tentou ouvir também o lobista Mauro Marcondes e a mulher dele, Cristina Maltoni Marcondes. O casal já foi condenado na Operação Zelotes por pagamento de propina para obter vantagens no CARF e por lobby para aprovação de medidas provisórias, que beneficiaram empresas do setor automobilístico nas gestões Lula e Dilma. Apenas Mauro Marcondes compareceu, mas se recusou a responder às perguntas. Permanecerei calado. Me desculpe, Excelência. Segundo as investigações da Polícia Federal, a empresa do casal pagou 2,5 milhões de reais para a LFT Marketing Esportivo, de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio alega que os recursos se referem a serviços prestados em sua área de atuação, que é o marketing esportivo. Sobre o indiciamento de seu presidente, André Gerdau, o grupo empresarial afirma que recebeu a informação com imensa surpresa e repúdio e diz que jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a funcionários públicos para que recursos em trâmite no CARF fossem ilegalmente julgados a seu favor. A Justiça de São Paulo condenou o Partido dos Trabalhadores a pagar 3,5 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a sentença, o PT participou de um esquema de propinas do setor de transporte público em Santo André, na gestão de Celso Daniel, assassinado em 2002. Também foi condenado o ex-ministro da Casa Civil, Gilberto Carvalho. Ele perde os direitos políticos por 5 anos e vai ter que pagar multa. O caso é do período em que o petista Celso Daniel, assassinado em 2002, era prefeito de Santo André, no ABC Paulista. De acordo com a Justiça, havia um esquema de corrupção na prefeitura para extorquir dinheiro de empresários de ônibus. A condenação do juiz Genilson Rodrigues Carreiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Santo André, concluiu que existia uma organização criminosa com o envolvimento do Diretório Nacional do PT para obter propinas das empresas de transporte público. No despacho, o juiz condenou também Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, à suspensão de seus direitos políticos por 5 anos e uma multa equivalente a 50 vezes o valor do salário que recebia na época. Ronan Maria Pinto, empresário de ônibus urbanos e dono do jornal Diário do Grande ABC, que está preso em Curitiba pela Operação Lava Jato, foi condenado a pagar 3,5 milhões de reais. Embora não seja réu na ação, José Dirceu, presidente do PT à época e que também está preso na Operação Lava Jato, é apontado pelo juiz como responsável por articular o esquema que pretendia angariar recursos para o PT. A multa estipulada pela Justiça para o PT é de 3,5 milhões de reais. Em nota, o Partido dos Trabalhadores se defendeu, disse que vai recorrer e que considera a decisão injusta. Mas o caso mexe com uma velha ferida do partido, o assassinato do prefeito Celso Daniel. A morte de Celso Daniel chegou a ser citada pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. O assassinato, 2 dias depois do sequestro, foi em janeiro de 2002, quando Celso Daniel era coordenador do programa de campanha de Lula. No mesmo ano, a polícia de São Paulo concluiu que ele tinha sido sequestrado por engano, mas a família protestou e o inquérito foi reaberto várias vezes. Segundo familiares, Celso Daniel tinha um dossiê sobre corrupção na prefeitura de Santo André. Ameaçava revelar as informações e por isso morreu. Para o Ministério Público, o que aconteceu foi uma briga com alguns envolvidos na gestão petista, a começar de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, amigo de Celso Daniel, que dirigiu o carro no momento do sequestro, e o ex-secretário dos Transportes de Santo André, Klinger de Oliveira Souza. Eles e outros envolvidos estariam utilizando recursos do esquema de corrupção para enriquecimento próprio, o que teria irritado o prefeito. Em reunião do Diretório Nacional em Brasília, o PT divulgou documentos com críticas ao partido e ao governo Dilma.
No primeiro encontro após o afastamento de Dilma da presidência da República, o partido fez uma resolução em que sustenta que o processo de impeachment, classificado de golpe sem base legal, só poderá ser entendido se forem avaliados, de forma autocrítica, os erros cometidos pelo partido e o governo, que teriam dado espaço para o fortalecimento da direita no país. No documento, o PT faz ainda uma série de críticas ao governo da petista e ao próprio partido, sobretudo em relação ao esgotamento do modelo econômico e as alianças partidárias. Sem fazer qualquer menção ao escândalo do Mensalão ou à corrupção na Petrobras, o partido diz que a Operação Lava Jato desempenhou um papel crucial na escalada golpista. Além disso, a avaliação dos petistas é que, uma vez no poder, a legenda não se dedicou com a devida atenção e perseverança a costurar uma aliança estratégica com partidos populares e movimentos sociais. O PT defende que, diante do afastamento de Dilma, a sigla articule uma combinação de todos os tipos de ação massiva e combate parlamentar para inviabilizar as medidas impopulares do governo do presidente interino Michel Temer, de modo a denunciar seu caráter ilegal e impedir sua consolidação no comando. O PT propõe também que Dilma, caso reassuma a presidência, apresente um compromisso público para uma ampla reforma política e medidas que retomem o desenvolvimento. E acontece neste momento um protesto contra o presidente interino Michel Temer. A repórter Fernanda Azevedo acompanha e tem as informações. Fernanda. Estela, a manifestação está na Rua da Consolação neste momento. Olha, são muitos manifestantes, é um movimento que foi convocado pelas redes sociais, que se chama Frente Fora Temer. Essa frente é composta por vários movimentos, entidades estudantis, movimentos sociais, movimentos feministas. A gente vê aqui a presença de muitos jovens, muitos universitários aqui protestando contra o governo de Michel Temer, o governo do presidente interino Michel Temer, e pedindo a volta da presidente afastada Dilma Rousseff. Estimativas preliminares da Polícia Militar no início da manifestação falaram em 1.000 pessoas. A gente ainda não tem o número oficial dos organizadores e nem mesmo a contagem agora. Esse movimento começou, a concentração no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, tomou a avenida e agora segue em direção à Praça Roosevelt. Os manifestantes também não informaram qual é o destino final dessa passeata, se ela vai acabar na Praça Roosevelt ou se vai até a Funarte, que fica em Campos Elíseos. A Funarte foi ocupada por manifestantes nessa tarde, houve uma invasão na Funarte e, portanto, parte desses manifestantes disseram que pretendem seguir encaminhada até lá. Nós continuamos acompanhando por aqui, voltamos ao estúdio. Ok, Fernanda, muito obrigada. Eduardo Cunha, na quinta-feira, fará a própria defesa junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele é alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar por ter mentido na CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior. Após a oitiva de Cunha, o Conselho encerra a fase de coleta de provas. Esse processo contra Cunha no Conselho de Ética se arrasta desde novembro do ano passado e pode terminar com a cassação do mandato dele. Cunha foi afastado da presidência da Câmara e do mandato pelo STF sob o argumento de que estava usando o cargo para atrapalhar as investigações da Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Ontem, no Roda Viva da TV Cultura, Delcídio do Amaral chamou o Rui Falcão, presidente nacional do PT, de bizarro. Eu não entendi bem por que o Rui Falcão é bizarro, mas acho que a palavra é ótima para definir a seguinte situação. O Supremo Tribunal Federal decidiu que Eduardo Cunha seria suspenso, e foi, do seu lugar de presidente da Câmara e do seu mandato de deputado. O Eduardo Cunha se mudou, sabe para onde? Para a residência oficial do presidente da Câmara. E lá manda na Câmara como se estivesse participando da sessão. Em primeiro lugar, o primeiro vice-presidente, Valdir Maranhão, que está sendo acusado até de pedaladas, conseguiu, depois de muito tempo, ele usou um ghostwriter muito ilustre, não pelo estilo, mas pelo cargo, que era o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Aí ele
quando o Zé Eduardo saiu e não se interessou mais por ele, ele começou a falar por conta própria e ele conseguiu, pelo que eu percebi, pronunciar uma frase de 3 palavras. Não tem renúncia. Foi tudo o que eu consegui da retórica dele. É uma língua ali tipo índio que é apito. Ele não reconhece a existência do verbo haver, não é verdade? E ele está lá, não sai do lugar, que era uma confusão danada, fazendo tudo ao gosto do Eduardo Cunha, que assiste da casa do presidente da Câmara toda essa palhaçada e morre de rir. Sabe o que ele já decidiu? Ele já indicou 3 ou 4 assessores de primeira linha para órgãos palacianos, o Gedel Vieira Lima, o próprio Temer, tal. Ele indicou o líder do governo, apesar do Gedel ter dito que é uma exclusividade do presidente, está indicando o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o presidente da Comissão de Orçamento, que é a mais importante, porque é a que cuida de para onde vai o nosso dinheiro. A questão é saber o seguinte: ele está fazendo um desafio ao Supremo e ao Brasil. O Brasil não tem como se defender, o Brasil já fez o diabo para tirá-lo de lá. Agora, o pessoal do Supremo vai ficar esperando que o Maranhão negue o não tem renúncia e o Temer abandone o seu posto de comando do alto, lá da ponte do navio? Pelo amor de Deus, é uma completa desmoralização do Supremo, do Judiciário e da democracia brasileira. Isso não vai ter fim? Bom, até quinta-feira a gente vê aqui no Direto ao Assunto se tem fim ou não. Em pé. Não é novidade que algumas praças e parques da capital são um verdadeiro museu a céu aberto. O que pouca gente sabe é que algumas das esculturas que estão nas ruas são cópias de obras de artistas renomados, feitas por profissionais do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Uma obra imponente, são 5 metros de altura e que de longe já desperta a atenção. Esta é uma escultura de ninguém menos que Michelangelo. E olha que não estamos em Florença, na Itália, e sim no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Claro que a estátua do personagem bíblico Davi é uma réplica. A peça em tamanho natural foi exposta originalmente no estádio do Pacaembu. Na década de 1940, era uma das grandes atrações do novo espaço esportivo inaugurado na cidade. O Estado Novo começa em 1930 e um dos grandes ideais do Estado Novo era exatamente esse corpo sadio. E pautava como lema do Getúlio Vargas, com a questão do Estado Novo, a questão do trabalho, a questão da família e a questão da pátria. Mas você sabia que, como a estátua de Davi, existem pelo menos outras 20 réplicas de obras icônicas espalhadas pela cidade de São Paulo? Basta olharmos com um pouco mais de atenção para descobrir esse fascinante museu a céu aberto. Esta estátua, por exemplo, é Laocoonte. A original está exposta no Museu do Vaticano em Roma. A réplica brasileira pode ser contemplada em pleno Parque Ibirapuera. Já no Parque da Luz, na região central, estão pelo menos 8 peças, como a Amalteia e a Cabra de Júpiter, que chegou a ser confundida com a estátua da deusa Diana, a caçadora. Nesse momento, é muito interessante a gente pensar que o que se colocava como cultura era sinônimo de cultura erudita. Cultura popular não entrava nisso. A versão original, esculpida em mármore no século XVIII, pertence ao Museu do Louvre. Grande parte dessas réplicas foi feita pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Essas peças que nós temos aqui no Liceu foram feitas a partir de moldagem direta dos originais. Os moldes de gesso centenários quase desapareceram com o incêndio em 2014, que atingiu o Centro Cultural do Liceu, onde as peças ficavam expostas. Relíquias que estão sendo restauradas. O molde da obra Pietà, de Michelangelo, foi a primeira a ficar pronta. Vinha se produzindo uma nova arquitetura, uma nova arte, que era incorporada à arquitetura. E essas peças são muito expressivas desse momento de grande transformação da cidade de São Paulo.
As expectativas sobre o governo do presidente interino, Michel Temer, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma avaliação dos primeiros passos, entrevisto o cientista político Fernando Schiller, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental e professor do INSPER. Agradeço muito sua presença aqui. E uma vez definido o Ministério e a presidência de Banco Central, do BNDES e as estatais que compõem o governo federal, o governo Temer vai exibindo com mais nitidez o traçado de um perfil. O que o senhor identifica? Um governo progressista ou conservador? Olha, é um governo... Primeiro, prazer estar aqui contigo e com os ouvintes, com os telespectadores. Me parece um governo que nem fez uma redução, né, expressiva de ministérios, um enxugamento, como foi anunciado, mas também fez, de alguma maneira, alguns ajustes importantes. Acho que compôs uma equipe econômica muito eficiente. Aliás, me surpreendeu, né, com os nomes, com Henrique Meirelles, Mansueto Almeida, Ilan Goldfarb, quer dizer, montou uma equipe muito, a Maria Silva no BNDES, quer dizer, economistas de maior estatura. Eu acho que foi muito interessante por aí. Uma equipe política que já era esperada, muito competente, muito experimentada, né? Eliseu Padilha, Gedel Vieira, Romero Jucá, que é a equipe, digamos assim, o núcleo duro do governo. Então, eu diria assim, o governo tem uma estrutura política muito sólida, né? Acho que, de alguma maneira, fez uma composição com o Congresso, né? Então você tem a presença, por exemplo, de Leonardo Pisciani, que, aliás, uma presença curiosa, né? O senhor usou uma expressão curiosa, o resto. É isso mesmo? Não quero digamos assim, depreciar essa expressão, mas há um momento de composição, quer dizer, o Ministério da Saúde, por exemplo, com o PP, quer dizer, o Ministério dos Esportes, com o PMDB, que apoiou a presidente Dilma no processo de impeachment. Então, tem um elemento de composição com o PTB e assim por diante, né? Então, assim, agora, há nomes de grande expressão. José Serra, no Ministério das Relações Exteriores, é um nome de grande expressão. A gente faz uma correção importante na política externa brasileira. Então, eu diria assim, cometeu um erro, na minha opinião, grande com a ideia de não ter nenhuma mulher no Ministério. Não é um problema de não ter cotas para mulher, nada disso. É um problema de sensibilidade com a sociedade, né? Uma sensibilidade com o país moderno, etc., onde a mulher tem uma expressão importante. Acho que é um erro político. Ele consegue reparar isso que acho que de alguma maneira, o senhor chamou, né, de erro, professor? Eu considero um erro. Colocando mulheres em entidades tão representativas como o BNDES, como também a própria Secretaria dos Direitos Humanos, e pessoas e mulheres reconhecidamente qualificadas e competentes. Deixa claro um ponto, eu não estou dizendo que tem que botar mulheres, nem que isto deve definir um governo. Mas ele repara, vamos dizer, que é um erro político. Aquela questão política que... o apelido que deram era o machistério de Temer. Eu achei graça quando eu vi essa expressão. O pessoal exagera um pouquinho, não é machistério, mas é uma falta de sensibilidade. Eu acho que não dá uma consertada, mas não recupera. Mas agora, o que esperar de um governo de curto prazo com esse perfil que acaba de ser descrito? Olha, em primeiro lugar, acho que pode esperar muito na economia, não é? Eu acho que o Brasil volta ao eixo do qual nunca devia ter saído. Quer dizer, o eixo do Plano Real, o eixo da previsibilidade fiscal, o eixo da responsabilidade fiscal. Quer dizer, eu acho que nós vamos parar com a invencionice que se fez aí da matriz econômica nos últimos tempos. Eu acho que tem que revisar a política de apoios, a política de financiamentos do BNDES. Acho que precisa fazer um pente fino nos programas sociais e nas bolsas empresário, né? Nos subsídios, nos incentivos fiscais, ou seja, uma maior racionalidade no gasto público. Eu acho que a equipe veio para isso. Quer dizer, está lá no Ponte para o Futuro do PMDB, né? E eu não acho que o governo vai apostar em reformas estruturais. Por exemplo, eu não acredito, posso me enganar, mas não acredito que o governo, nestes 6 meses, ou 5 meses, até concluir o processo de impeachment, vai apostar numa reforma da Previdência, que impõe uma idade mínima. Até porque uma reforma dessa não é um passeio. Não, né? É um passeio, é uma questão polêmica, vai reacender toda uma oposição de centrais sindicais, etc. Como eu também não acredito em medidas como o CPMF a curto prazo. Eu acho que a tendência do governo é fazer ajustes que possam ser, vamos dizer assim, que tenham um potencial de conflito menor, né? Que é a revisão de programas, etc. Eu acredito, por exemplo, um projeto de maior autonomia e independência do Banco Central, com mandatos fixos, acho... Mas ele tem que oferecer resultados, né? Porque está aí para isso.
uma composição desse tipo, é porque ele vai apresentar medidas que são aquelas chamadas de pacote de maldades, que o Delfim Neto diz que é o grande desafio dele, é mostrar para a população brasileira que o que ele é obrigado a fazer não vai significar maldade, mas é uma prioridade imprescindível, que Dilma não conseguiu fazer. O Brasil deve ter um déficit direto, né, do caixa do governo superior a 100 bilhões esse ano. Quer dizer, isso não é corrigível em 1, 2, talvez nem 3 anos. Quer dizer, o que o governo pode fazer é mudar a rota, mudar o sentido, ou seja, apontar claramente para o mercado que a política de responsabilidade voltou, não é? Então, corrigir rumos. No Brasil tem mais de 250 bilhões de reais, quer dizer, que são distribuídos em subsídios, incentivos a diversos setores, não é? E depois tem muito gasto desnecessário na máquina pública, não é? Em programas sociais que precisam ser revisados, ou programas de subsídios mais diversos. Quando fala revisados, isso aí significa até colocar uma bola na mão para que a oposição suba e corte. Né, e faça o ponto, porque toda vez que se fala na revisão de programas sociais, vem a interpretação que isso significa enxugamento, diminuir ou acabar. Temer já garantiu que não acaba. Mas vai diminuir? Significa isso? Os programas têm que ter sustentabilidade, né? Quer dizer, o cadastro único do Bolsa Família, ele está todo correto? Você tem lá 14, 15 milhões, não sei exatamente qual é o número agora, de benefícios, todos eles são corretos, não precisa fazer uma revisão, você não precisa fazer um recadastramento, você não tem que analisar isso de maneira mais, um pouquinho mais de cuidado, né? Quer dizer, quando fala em revisão, é um ajuste no sentido de que a sistematização esteja dentro dos princípios e objetivos do programa? Exatamente. É isso, não necessariamente o enxugamento para contenção de gasto exclusivamente? Vou deixar bem claro, na minha visão, não há nenhuma possibilidade de que o Brasil recue em programas sociais. Isso é um consenso no sistema político brasileiro. E não seria, vamos dizer assim, completamente fora da casinha, para usar uma expressão bem popular, o governo, neste momento especialmente, fazer esse tipo de revisão. Isso é um mito que se criou no Brasil, isso é apenas um discurso político. A revisão é para que o recurso, de fato, chegue nos mais pobres. Não fique desviado na burocracia e não perca o seu foco. Agora, PT, PCdoB, PDT, PSOL, própria Rede, são partidos que se uniram contra o impeachment com aquela tese de que era golpe, de que estava havendo uma ruptura na democracia do país. A gente pode afirmar que o processo de impeachment reuniu as forças de esquerda e que isso tem um significado importante daqui para frente? Eu não gosto muito dessas palavras, esquerda e direita. Acho que isso é uma fraude intelectual, uma fraude política, né? José Serra é um homem de esquerda, Cristóvão Buarque... Ou é uma convenção política, para identificar correntes de pensamento que são diferentes e opostas? Correntes de pensamento eu já não tendo a concordar muito. Correntes políticas que fazem a disputa, né? É uma forma. Vamos dizer lá, o PP estava no governo, o PMDB, este estava no governo. Este impeachment foi liderado por uma fração do governo, né? Foi uma cisão da própria base do governo. Mas houve uma união dessas correntes? Eu acho que sim. E isso é coisa para durar ou é coisa da hora? Não, acho que é coisa para durar, mas não tem força, né? As manifestações, nós acabamos de ver, tem 1.000 pessoas. 1.000 pessoas em São Paulo, uma manifestação não significa absolutamente nada. Quando tem que queimar pneu em estrada e paralisar a rodovia assim por diante, é que está faltando povo, né? Então, acho que falta peso político, falta sociedade. O PT foi derrotado nesta agenda, nessa teoria do golpe. Bom, mas não está morto. O PT, olhando para o futuro, não tá morto. Essa união desses partidos que se posicionaram claramente contra o impeachment e que dizem que vão prosseguir na luta por não reconhecer a legitimidade do governo interino de Michel Temer. Essa união pode dar força ao PT para aquilo que o PT busca, que é a reconstrução de uma imagem tão desgastada? Primeiro, não reconhecer a legitimidade do impeachment, não reconhecer as instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal, a Constituição brasileira. Então, este discurso levou esses partidos à derrota. Vão continuar com esse discurso? Se continuarem com esse discurso, vão perder de novo. Agora, é óbvio que vão fazer oposição, é óbvio que vão tentar de todas as maneiras usar o argumento, usar a retórica, da natureza da democracia que façam isso, é legítimo que façam isso. Não acredito que este caminho seja eficiente. Este caminho só serve para mobilizar a militância.
Né? O PT não consegue, você vê, não consegue apoio na sociedade, não consegue apoio da OAB, não consegue apoio de setores expressivos, enfim, que saiam fora dos círculos da militância desses próprios partidos. Mas pode reconquistar o apoio que já teve um dia? Isso só vai acontecer se o governo Temer cometer muitos erros, especialmente na área econômica. Ou seja, se não conseguir reverter dados como ajuste fiscal, quer dizer, como equilíbrio fiscal, inflação, PIB, quer dizer, os números da economia, na minha visão, é que vão definir a consolidação ou não do processo de impeachment. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. Nicolás Maduro denuncia voo não autorizado de avião americano sobre a Venezuela. E a violência sem fim no Iraque. Novos atentados matam ao menos 50 pessoas e deixam mais de 100 feridas em Bagdá. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. A Veste Casa fez a maior negociação de algodão do mundo. Lençol casal R$ 29,99. Lençol solteiro R$ 25,99. Fronhas por apenas R$ 5,99. R$ 5,99. É isso mesmo, é R$ 5,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. O presidente Nicolás Maduro denunciou suposta entrada ilegal de um avião militar dos Estados Unidos no espaço aéreo da Venezuela. Segundo Maduro, a aviação militar bolivariana registrou 2 voos de um mesmo avião americano nos dias 11 e 13. Os locais não foram revelados. Ele afirmou ainda que o avião tem todos os mecanismos para espionagem eletrônica em zonas de guerra. Atualmente, a Venezuela enfrenta uma crise econômica, política e humanitária. Há desabastecimento no país. Alguns opositores estão presos e outros pretendem convocar um referendo revogatório para tirar Maduro do poder até o fim do ano. Mas o presidente venezuelano alega que a oposição conspira contra ele e planeja um golpe de Estado financiado por outros países. Na sexta-feira passada, Nicolás Maduro decretou por 60 dias estado de exceção na Venezuela, o que atribui a ele amplos poderes. Um blogueiro da Arábia Saudita que foi preso e acusado de insultar o Islã pode ser punido com a pena de morte. Raif Badawi foi acusado pela Alta Corte de apostasia, que é quando uma pessoa renega a própria fé. Eles acreditam que Raif usava canais de comunicação, como sites e blogs, para ridicularizar figuras religiosas. A Arábia Saudita é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Com medo de também ser acusada, a mulher do blogueiro e os 3 filhos do casal fugiram para o Canadá. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Meu assunto de hoje tem muita crueldade. São as chibatadas. A chibata é um instrumento de castigo horroroso. Ela ainda é aplicada em alguns países e um deles é a Arábia Saudita. Pois bem, um jovem blogueiro chamado Raif Badawi, sobre o qual vocês ouviram agora há pouco, foi condenado a 1000 chibatadas. Ele escreveu no blog dele que certa universidade saudita era um centro de formação de terroristas. Raif Badawi foi preso há alguns anos, em 2012. A pena começou a ser aplicada no ano passado. Ele levou 50 chibatadas, mas ficou tão demolido com castigo físico que os carrascos ainda não foram autorizados a uma segunda sessão. A novidade é que a mulher de Raif pediu asilo ao Canadá, onde escreveu um livro sobre o marido. E o livro está sendo lançado agora em Londres. Raif está hoje com apenas 32 anos. Tem 3 filhinhos que estão exilados com a mãe.
A chibata é um instrumento de tortura e de punição muito antigo. Foi usado pela Inquisição antes e depois da Idade Média. No Brasil, a Marinha usava a chibata para punir marinheiros indisciplinados. Em 1910, ocorreu a chamada Revolta da Chibata, que foi liderada pelo marinheiro João Cândido. Depois dela, a Marinha abandonou essa forma de punição. Mas estamos agora em tempos bicudos na área de direitos humanos. Para falar de novo da Arábia Saudita, um outro jornalista, Alaa Brinji, acaba de ser condenado a 5 anos de prisão e a 8 de trabalhos forçados porque ele criticou o governo do rei Salmão. E para terminar com um desfile de horrores, advogados da Mauritânia conseguiram esta semana libertar 2 ativistas que protestavam contra a escravidão. Isso mesmo, contra a escravidão. A Mauritânia é um país do deserto africano que fica mais ou menos embaixo da Espanha. A escravidão foi abolida por lá há bem pouco tempo, há uns 35 anos, mas ela ainda é praticada. Bem, é isso. Por hoje chega de coisas repugnantes. É assim que o mundo gira. Boa noite. Novos atentados deixaram ao menos 50 mortos e mais de 100 feridos na capital do Iraque, Bagdá. É a segunda vez que, em menos de uma semana, que a cidade é alvo de ataques violentos do Estado Islâmico. Os 3 atentados foram contra mercados em bairros residenciais, onde os moradores são de maioria xiita. O mais mortal deles foi feito por um suicida com um carro-bomba e matou 21 pessoas. O outro atentado, que tirou a vida de pelo menos 19 pessoas, foi praticado por um homem que primeiro lançou granadas e depois detonou um cinturão com explosivos. Um terceiro ataque, também com um carro-bomba, matou pelo menos 3 pessoas ao sul da capital, de acordo com as autoridades. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, tem mais um bate-papo imprevisível em A Máquina.